Podemos. This call is now being recorded. Vamos lá. Éder, você já rodou a roleta? Já Já? está rodado. Adriana Fugas. Adriana, tá aí? Gente, a leitura que nós iremos fazer hoje é Marcos 6, versículos 53 a 56. Adriana, tá aí, não? Eu acho que não. Vou de novo. Yara Musetti. A Yara. Alessandra, você pode repetir de novo, por favor? É Marcos 6, versículos 53 a 56. A Yara, eu acho que não chegou também. Obrigada. Por nada. Isabel Cristina. O povo hoje eu acho que está com vergonha do padre, não quer fazer leitura não, viu, Alessandro? Isabel, você pode fazer a leitura para a gente? É Marcos 6, e qual que é o versículo? Versículos 53 a Abriu, eu não estava 56. conseguindo abrir, mas tudo bem. Ah, Yara? Então vai, Yara. Aham. Pode ser você. Pode ser? Pode. Tá, joia. Então vamos lá. Não, peraí, vamos iniciar. A Alessandra vai É iniciar. só a hora que... Tá ok? Já achou a leitura? Sim. Beleza. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo, pedindo a Ele que conduza o nosso encontro de hoje, que abra nosso ouvido, nosso coração, para que a gente possa acolher a palavra e todos os ensinamentos que Jesus tem para nós hoje. Amém? Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acolhei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Yara? Antes, Poliana, você canta para nós? Ó luz do Senhor? Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Yara? Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Acabando de atravessar, chegaram à terra em Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E aonde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos,
colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da roupa de Jesus. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Um instante para acolhermos, né, no nosso coração a palavra de Jesus. Era grande a fé daquele povo em Jesus Cristo. Acreditavam que bastava tocar a sua veste, porque Jesus comunica esperança e vida nova. Jesus não se comunicava apenas pela palavra, mas também pela presença física, pelo toque, pelo abraço, pelo sorriso acolhedor, pelo olhar compreensivo e atento, pela compaixão. Jesus não só falava sobre Deus, mas também o revelava. Comunicava algo que ele mesmo vivia e experimentava. Peçamos a luz do Espírito Santo para que possamos mergulhar na nossa missão, seguindo os passos do nosso Mestre, Jesus Cristo. Poliana, a cada prece, por favor, você canta para a gente o mantra. Renova-nos, Senhor, na força do Evangelho e torna-nos capazes de acolher, na ternura do Teu Espírito, todas as pessoas que te procuram. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Fortaleça-nos para que, compreendendo a palavra do Evangelho, testemunhemos no mundo as maravilhas do seguimento a Cristo. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Guia-nos, Senhor, nosso ministério, fazendo-nos sinais na ação evangelizadora da Igreja. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Torna-nos, Senhor, capazes de crer no mistério da cruz do Teu Filho e faz com que, olhando para ela, tenhamos a coragem de morrermos por uma causa. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Ilumina-nos para que sempre saibamos as razões de nossa esperança e sejamos vigilantes à espera do dia luminoso da Tua vinda. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Ó Deus da sabedoria, derrama sobre nós a luz do Teu Espírito. Inspira nossas palavras
e conduze nossas ações, para que a tua palavra nos encontre atentos e disponíveis. Faze-nos testemunhas da tua salvação e da tua paz. Nós te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho. Por ele anunciamos a força do Evangelho aos pequeninos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós recebemos o Padre Valdenísio, né? Muito obrigada, Padre Valdenísio. E estamos muito felizes mesmo com a presença do senhor na nossa formação. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço essa oportunidade, né? Aí eu voltei a olhar os diretórios, li muitas coisas, acabei reaprendendo muitas coisas, né? Mas eu que agradeço, foi muito bom ter chamado, né? Já podemos começar? Podemos sim. O Éder vai compartilhando a tela com o material do senhor e o senhor vai... Certinho. Então, pode colocar a primeira tela. Deixa eu ver. A próxima. Isso. Olha, quando eu fui no documento geral de catequese, eu achei essa frase aqui e achei muito bonita, mas muito profunda. E eu gosto muito de um teólogo, que é o Antônio Pagola, e ele vai nessa linha. A finalidade definitiva da catequese é de fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão. Achei lindo isso, porque muitas vezes o contato, conhece, sabe quem é Jesus, fica sabendo de Jesus, mas a catequese que faça entrar em comunhão, ou seja, o catequizando descobrir que Jesus tem um projeto, e esse projeto ele vai participar, que é o projeto da implantação do reino de Deus, né? E essa comunhão, quando fala comunhão, eu participo, né, do reino de Deus. Cristo está ali e eu participo, né? E fala em intimidade com Jesus, né? Uma coisa do meu interior. Então, eu acho que é um grande desafio, é uma coisa muito bonita para a gente, né? Fazer o catequizando, entrar em comunhão, e ter uma intimidade profunda com Jesus, né? Que aí ele vai fazer aquilo que é a verdadeira vocação da catequese, né? Que é um ecoar Deus dentro da pessoa, né? E ao mesmo tempo vai ecoando dentro de nós. Aí pode passar para a próxima tela, né? Aí mais para frente, no mesmo documento, vem uma pequena explicação da comunhão, né? A comunhão com Jesus Cristo, por sua própria dinâmica, impulsiona o discípulo a se sentir com tudo aquilo que o próprio Jesus Cristo sentiu profundamente, né? Esse é o grande desafio. Fazer a pessoa apaixonar por Jesus, pelo ideal de Jesus, pelo sonho de Jesus, né? É aquilo que Jesus sonha, o ideal dele, e a pessoa sentir, abraçar a causa, né? Com Jesus, né? E unido com Deus Pai, né? Bonito isso. Jesus nunca trabalha sozinho, né? Unido com Deus Pai, que enviou o mundo com o Espírito Santo. Quando a criança consegue, ou o jovem, ou o adulto, seja qual catequese que é, entrar nessa comunhão, sentir participante, sentir Deus Pai, sentir Deus Filho e Jesus conduzindo essas pessoas, o que vai entrar em prática, né? Vai ensinar que o catequizando faz parte do corpo da igreja pelos sacramentos iniciais, né? Isso tem que ser uma descoberta muito grande, porque pelo batismo, eu faço parte do corpo da igreja. Esse corpo da igreja é o corpo de Cristo, né? E em cima desse corpo de Cristo, que é a igreja, está o Espírito Santo. O catequizando tem que descobrir isso, né? Ele faz parte
do corpo da igreja, né? Ele é a igreja conosco, né? E também o catequizando, descobri que através da Eucaristia, ele alimentando esse corpo da Eucaristia, ele se torna também o corpo de Cristo, né? Eu como esse corpo, e esse corpo é mais forte do que é a Eucaristia, eu me torno a Eucaristia, né? E, ao mesmo tempo, descobri através do sacramento da Crisma que o Espírito Santo em plenitude está em mim. Que não é só um rito, mas algo dentro da minha vida, né? Uma coisa para vivenciar, uma coisa para experimentar, uma coisa para saborear mesmo, né? Esse é o grande desafio, né? Eu aprendendo, apaixonando, entusiasmando e cada vez mais querendo envolver, né, com a pessoa de Jesus através desses ritos iniciais que a gente vai nos santificando. Nós precisamos muito, tanto nós como os catequizando, sentir a pertença, né? Essa comunhão faz eu pertencer ao corpo de Cristo. Essa comunhão faz eu estar na Santíssima Trindade, né? Esse é o grande desafio nosso que a catequese nos faz, né? E aí eu peguei um texto da Bíblia de São João, né? Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto só por si só, se não permanece na videira, tampouco vós, se não permanecer em mim, né? E o fruto é aquilo que eu já falei, né? A pertença, né? Faz parte da igreja, né? Ecoar esse Cristo, que aonde eu estou no corpo dele, né? Porque tem aí todo um segmento. Qual é a riqueza de eu estar no corpo de Cristo? Porque quando a última pessoa ressuscitar, todo o corpo de Jesus, que é a igreja, subirá ao céu. Então, eu faço parte desse corpo. E também a pessoa não vai sentir uma coisa fora, mas dentro, né? Então, a grande missão da catequese hoje seria isso, né? A comunhão profunda com Cristo, ser companheiro de Cristo, que está no meio de nós, e essa intimidade profunda com Jesus. Pode passar para a última parte. Isso, intimidade, né? A outra palavra que eu achei forte naquela frase do documento. Intimidade. Intimidade eu tenho quando o outro entrou dentro de mim, né? Quando eu conheço uma pessoa e eu gosto dessa pessoa, eu encanto com essa pessoa, a essência dela entra dentro de mim, né? As coisas que ela gosta, as coisas que ela come, a música que ela ouve, e eu começo a gostar das coisas que ela começa a gostar. Intimidade é isso, né? Querer tudo aquilo que Cristo é, entrar dentro de mim, né? Aí vem a missão, ensinar. O que é ensinar? Ensinar é quando algo sai dentro de mim para entrar dentro do outro. E na catequese, nós somos chamados a fazer isso, né? O Cristo que está dentro de mim, bonito, em que eu encantei, que eu sou apaixonado por ele, por isso eu sigo, eu quero ele sempre mais, ele sai para dentro de mim, para ir dentro do catequizando. E, ao mesmo tempo, o catequizando também não é uma tábua rasa, né? Ele tem aquele Cristo dentro dele, ele está ali porque ele tem Cristo dentro também. O Cristo dele também vem para dentro de mim. Então, o ensinar e aprender, né? O transmitir, né? Ensinar o catequizando a meditar, a contemplar. Uma coisa que eu acho muito importante na catequese é a criança, o jovem, seja o adulto, ele saber a rezar, orar, meditar, encontrar Deus dentro dele. Então, meditar, contemplar. O que é contemplar? É olhar mais a fundo, né, gente? Olhar mais a fundo. Olhar mais profundo, né? Olhar entre linhas, né? Qual é a riqueza dessa pessoa começar a meditar,
a criança aprender a contemplar, que ela vai começar a produzir, né? Ela vai tornar um protagonista no discipulado, né? Ela vai também buscar, né? A intimidade com Jesus tem essa grande riqueza. Chega um momento que não é mais só o ensinamento do catequista. O catequizando também, com o Cristo que está ali na catequese, ele também vai produzir, né? Por isso, a intimidade com Cristo, essa riqueza. A criança também vai ter uma relação profunda com Cristo e vai trazer para dentro da catequese todo o conhecimento, toda a experiência que ela vai se tornando, né? Aí ela não só recebe, mas também ela vai dar. E é isso que Jesus sempre fez, né? Jesus encontrava as pessoas, ele provocava as pessoas, né? Jesus é mestre na catequese nesse sentido, ele provoca, né? Mesmo as pessoas mais simples, ele provoca essa pessoa para tirar dentro daquela pessoa aquele homem novo que Deus fez, né? Porque o pecado nos tornou um homem velho, mas em Cristo, pelo batismo, um homem novo, uma mulher nova. E a catequese deve levar o catequizando a descobrir esse homem novo dentro dele, que pode relacionar com Jesus e ser protagonista nessa segmento de Jesus. Também, essa intimidade vem umas coisas que nós devemos redescobrir dentro da igreja, bem mais forte, que é o glorificar, o louvar. Quando é que eu louvo? Eu só louvo quando eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu louvo. O que é louvar? Louvar é elogiar, né? Elogiar. E também, nessa intimidade, celebrar, né? Eu contemplo, eu medito, eu conheço, eu apaixono, eu glorifico aquilo que eu estou vendo, eu louvo porque eu conheci, eu celebro porque isso está acontecendo na minha vida, e tudo isso me leva a um servir, e eu não quero guardar só para mim, e eu quero anunciar, né? Isso é uma intimidade com Jesus dentro de nós, né? Que vai construindo toda uma mística, né? O fruto eu coloquei aí, um catequizando que conhece Jesus, que se encanta por ele e segue. Tem uma vida interior de oração, né? Dessa conversa mesmo de pai para filho. Uma coisa bonita que Jesus nos ensina, e nós na catequese devemos ensinar, que Deus é família, né? Deus é pai. Né? E esse pai que me adotou, eu tenho que relacionar com ele, né? Apesar de ser outra presença, não é uma presença humana, mas uma presença divina, mas o Jesus nos deixa bem forte chamando Deus de pai. E essa intimidade, tanto com o Pai, como o Espírito Santo, como também com o próprio Jesus, que é mestre e irmão, né? E seguindo, a catequese é um ecoar Deus dentro da gente, provocando conversão. Então, tanto no período da catequese, a criança, o jovem, o adultos, até mesmo o idoso, ele deve ir convertendo. E conversão não no sentido, gente, de pecado, porque ficou muito forte dentro de nós, que converto quando eu preciso, tem muito pecado. Não, conversão pode ser uma pessoa boa, sem pecado, sem nada, mas eu preciso me transformar mais em Cristo, né? Conversão, isso, Nossa Senhora mesmo. Pode dizer que Nossa Senhora converteu, porque ela nasceu, seguia todos o processo do judaísmo, levou Jesus no templo, apresentou, foi lá se purificar, mas quando Jesus começou a missão dele, ela começou a perceber de mãe tornar também discípulo, né? Ela vai crescendo, ela vai entrando dentro da dinâmica do reino de Deus, então a gente vê uma conversão de Maria
tornando uma mulher melhor ainda que ela era, apesar de ser toda de graça, toda imaculada, mas a gente vê que Maria se tornou ainda melhor seguindo Jesus, né? Seguindo o Mestre. Então, né, a catequese é tempo de conversão no sentido de transformação, né? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tomo posse dele dentro de mim, né? Eu acho que nós temos que descobrir isso, né? O Deus dentro de mim, o Deus que mora em mim. Eu não vou lembrar agora, mas tem um santo que falou o seguinte, que o paraíso de Deus é o ser humano. Por isso que ele gosta de morar no ser humano. O paraíso de Deus é o ser humano. E encontrar esse Deus, escutar esse Deus que está dentro de nós. Com isso que eu falei para vocês, o que é a prática? Mostrar a realidade do reino de Deus. Por que mostrar a realidade do reino de Deus? Gente, há no mundo muita realidade, né? Muita realidade. E nós temos que sair dessas realidades e entrar numa realidade do reino de Deus. Conhecer o reino de Deus. Aonde que eu vou descobrir o reino de Deus? O Pai Nosso é um projeto, é mais que uma oração. É um projeto na prática para viver o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aprender aqui na terra qual é a vontade do Pai, né? É o que Jesus fez, ele veio aqui, tornou humano, e ele mostra passo a passo, né? Como é que aprende a ser obediente a fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é o principal projeto que Jesus vem implantar no meio de nós. Vai ficar a criança, o jovem, o adulto tem que descobrir isso, o reino de Deus é um grande projeto. Jesus veio aqui na Terra principalmente para isso, para implantar o reino dele no meio de nós, onde através desse reino nós seremos salvos. E esse reino nós temos que buscar. Está no meio de nós, está perto de nós, é uma conquista, né? Perante tantos reinos, eu escolher o reino de Deus. E o próprio Jesus, ele pratica tudo do reino de Deus. Ele faz tudo do reino de Deus. Ele reza, ele convive com o Pai, é movido pelo Espírito Santo, faz justiça, tudo que ele faz cheira o reino de Deus. Então, olhando no próprio Jesus, nas suas atitudes, seus gestos, a gente vai percebendo o reino de Deus. Então, dentro da catequese, nós temos que deixar isso bem claro, que Jesus, enviado pelo Pai, agindo pelo Espírito Santo, veio implantar no meio de nós o reino de Deus. E eu tenho que desejar esse reino, como eu rezo no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, né? O fruto disso, desse trabalho que a gente vai fazendo, cada catequizando traz uma realidade da sua família, né? Olha, o que eu percebo assim, no mundo de hoje, conversando com as crianças, a realidade, tem criança que vai chegar na catequese que os pais enviaram, mas não tiveram nem o primeiro anúncio dentro de casa, não aprenderam a rezar, não sabe a Ave Maria, não sabe o Pai Nosso. Vamos encontrar criança que tem muita experiência com Deus, que sabe muito mesmo, mas vamos encontrar família que também não viveu uma igreja doméstica, que não tá, uma família que não está evangelizada. A gente percebe o seguinte, parece que da década de 80, de 90, os filhos casaram e deixou de ir na igreja, deixou de rezar, e depois entrou um admirável mundo novo, encantador, que é muito bom, não é ruim. Graças a esse mundo novo, nós estamos fazendo união, cada um na sua casa, né? Mas a tecnologia está tornando-se uma religião, né? São essa realidade, e é uma realidade virtual, né? Ao mesmo tempo, é uma realidade virtual que não se vê, mas se encanta, se prende. O nosso Deus também é um Deus invisível, né? Então,
cada catequizando traz uma realidade, sua família. E muitos sem um modelo de igreja, mas alguns uma eclesiologia mais devocional, porque o Brasil, por 300 anos, quem segurou a fé assim do povo brasileiro foi a imagem da Nossa Aparecida, né? Não tinha padre, tinha poucas paróquias, e a comunicação muito difícil. Acabou hoje todo mundo grandes devotos da Nossa Aparecida naquela imagem, né? E hoje nós lemos pouco a Bíblia devido a isso, né? Mas foi o que a igreja viveu. Mas nós temos uma igreja muito devocional, porém não muito experimental. A devocional eu peço, Deus me dá, e eu vou embora, eu não comprometo, não faço comunhão, né? E aí nós temos que vir e apresentar a realidade do reino de Jesus e fazer que o catequizando faça parte desse reino, né? Com Jesus também não foi diferente, né, gente? O que na época de Jesus acontecia? Tinha um templo lá, o povo ia lá no templo, oferecia seu cordeiro, seus bois, seus pombinhos, fazia seus ritos de purificação, ia embora, pronto, cumpriu os ritos, pronto, tá bom, né? Tá bom já. E Jesus vai fazer uma experiência pessoal, de encontro com as pessoas. Ele vai com as pessoas, é o Jesus que vai e faz a experiência junto com o povo, né? É ali no amor na prática, a acolhida na prática, a misericórdia na prática, e aí Jesus muda totalmente, mostrando o reino de Deus, voltando ao projeto original do povo de Deus, né? O povo de Deus tinha comunhão, participação, esse sempre foi o desejo de Deus, né? E seguindo, temos que ter uma certeza, uma convicção profunda que Jesus, o ressuscitado, está no encontro da catequese. Isso é muito importante, gente. Uma coisa que ultimamente eu estou frisando muito na comunidade, nas minhas pregações. Nós temos a mesma vantagem que a comunidade de São Lucas viveu, a comunidade de São Marcos, São João e São Mateus viveu. Porque quando escreveu o Evangelho, escreveram fazendo a experiência do Cristo ressuscitado no meio deles. Né? Os apóstolos viveram o Cristo físico, mas a comunidade, quando foi escrever o Evangelho, eles atualizaram o Evangelho dentro da comunidade e reviveram tudo. E nós somos convidados a fazer essa experiência. Mostrar para o catequizando que o ressuscitado está no encontro ali. O ressuscitado está na missa, que é o lugar mais que encontra Cristo, né? Que o ressuscitado está na comunidade. Que nós não vemos, mas, porém, ele está presente no meio de nós. Porque o grande desafio nosso, até mesmo para nós, é presença, né? Quando o pai, a mãe, o ministro, todo mundo da comunidade tem aquela presença física. E Jesus é a representação, é a presença mística, né? O Espírito Santo é a experiência mística. E essa presença que não se vê, mas existe. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome dele, que é daqueles bonecos que tem vida, né? Que a hora que o dono está, eles não mexem. Mas a hora que o dono sai, ele mexe. E um dia ele pergunta um para o outro, eles estão dentro da casa, tudo fechado, pela vidraça, fala, o que é aquilo lá fora balançando na árvore? É o vento, mas não estou vendo. E o personagem fala assim, não é porque você não está vendo que você não existe. E no final do filme, ele fala, eu vou embora, eu vou para minha terra. Aí o personagem fala, não, isso foi uma ficção que criaram para você, isso não existe. Aí ele responde, não é porque você não vê, é porque não existe, né? E ele parte através da terra dele, né? À procura da terra dele. Nós temos que, tanto nós como os catequizando, isso, redescobrir a presença de Deus, que é totalmente a outra presença. Deus é totalmente o outro. Né? Pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, minha pessoa. Mas é uma presença
totalmente diferente do outro, né? Por isso, na catequese, nós temos que descobrir isso. É o lugar de viver o evangelho, né? É o momento de sentar no pé dos mestres, né? E a semana passada mesmo eu estava pensando, né? Nós invocamos Jesus, por Jesus o libertador, o salvador, aquele que cura, tantos títulos de Jesus. Mas o título mais falado do evangelho é o mestre, é o rabi, né? O sentar, o escutar, o aprender. E aí vem esse desafio para nós, que é na catequese, no pé do ressuscitado, é o momento de sentar nos pés do mestre, né? Para aprender, né? Para seguir. E cada pequeno discípulo, o jovem discípulo, o adulto ali, vai tornar-se, catequizando, vai tornar um discípulo diferente, vai produzir um fruto diferente, como os apóstolos, nenhum foi igual, né? Nisso, a catequese deve ser bem celebrativa, bem orante, mistagógica, porque tem que ser um mergulhar no mistério, e uma coisa bem vivencial para nós, né? Para que nós possamos sentir Cristo, né? Padre Valdenise, Oi, o Ednilton levantou a mão, ele queria fazer uma pergunta para o senhor. pode Ednilton. fazer. Cadê ele? Ednilton. Eu tenho que prestar atenção nessa mãozinha, né? Olha, ele apertou errado, padre. Acontece. A hora que alguém levantar a mão, você me fala que eu estou aqui Pode bacana. deixar. Não, pode deixar que eu aviso. E o Porque é a pessoal primeira vez que estou fazendo isso. Na segunda Tá vez que estou ótimo. fazendo isso. Tá? E o pessoal está gostando muito, elogiando muito Que bom. aqui nos comentários. Tá Uhum. ótimo. Realmente está tão bom que a gente está aqui, assim, ó, eu estou maravilhada com as palavras do senhor. E aí, gente, se tiverem alguma pergunta, vão anotando aí, porque aí no final a gente faz, né? Que aí a gente não perde a sequência, porque tá tão gostoso ouvir o senhor. Que bom. E agora, gente, uma catequese assim, a prática, né? Nos encontros, ensinar a rezar dirigindo diretamente à pessoa de Jesus, né? Deixando a certeza de que Jesus está presente naquele local, reunido com os catequistas e os catequizando. Aí eu peguei aqui a própria oração de Jesus, né? Jesus, vocês podem observar, toda vez que vai falar com o Pai, ele fala assim, Pai Santo, Pai Justo. E aqui eu peguei, louvo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha, aqui ele é um louvor direto com o Pai, e ele conhece o Pai. Ele está louvando verdadeiramente porque conhece o Pai. Porque chamou Deus Senhor do céu e da terra. Porque ocultasse essas coisas aos entendidos e revelasse aos ignorantes, né? Os pequenos. Eu peguei essa tradução da Bíblia, acho que é da Jerusalém. E nos Salmos também, se a gente olhar, os salmistas, Jesus aprendeu a rezar com os salmistas. Os salmistas, vocês podem ler o Salmo, ele vai direto com a pessoa de Deus, né? O verso direto. Conversa com alguém, com a certeza, com alguém que está nos ouvindo. Então, Jesus é esse catequista que nos ensina a rezar desse jeito. Eu rezo, alguém está aqui me ouvindo. Até mesmo na cruz, gente, Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sabe que Deus está ali em silêncio, mas está ouvindo, né? Então, essa intimidade, acho que é muito importante para nós. Uma criança aprende a isso, um jovem aprende e um adulto aprende, né? E vai criando assim uma intimidade funda. O fruto de um trabalho assim, o catequizando vai deixando de ver a catequese como um cursinho para receber o sacramento, para continuar aprofundando a experiência com Deus, né? Depois da catequese, a grande esperança nossa ele aprendeu, agora ele segue, né, um caminho, vai descobrindo assim, longe do catequista, ele segue aprendendo sozinho, né?
Mais para frente eu vou falar sobre isso, o aprender e o ensinar, né? E a grande promessa de Cristo, né? Pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? Essa é uma promessa de Cristo que ele fez para nós e realmente nós estamos, né? Pode passar. Outra riqueza a ser experimentada da catequese é fazer com que o catequizanda perceba que Cristo, Jesus, não faz nada sozinho. Olha, no mundo de hoje, onde o individualismo chegar em primeiro lugar, a criança descobrir que Jesus não fez nada sozinho, ele está obedecendo o Pai, fazendo a vontade do Pai, e que ele está sendo movido pelo Espírito Santo, que Jesus faz parte de uma comunidade, que é a Santíssima Trindade, que isso ele vai perceber que ele, aprendendo isso na catequese, ele vai levar isso para a vida, porque ele chegando numa empresa, ele vai ser Cristo na empresa. Ele vai ser, como discípulo, ele vai buscar a aprender a trabalhar em grupo, trabalhar em comunidade, ele vai respeitar o outro ser humano, ele aprendendo isso de Cristo, ele vai, em qualquer lugar que ele estiver trabalhando, ele vai ser um evangelho vivo. E eu acredito que a pessoa que cresceu sem uma experiência de Cristo, vendo uma pessoa que é justa, amorosa, trabalha em equipe, preocupa com o outro, preocupa com a fraqueza do outro e que não quer sobressair sobre o outro, a pessoa vai encantar e vai ver por que você é assim, né? E aí ele pode mostrar que ele é o discípulo de Jesus, que Jesus não trabalha sozinho, né? É um plantar na catequese que vai, muitas vezes, não nascer, muitas vezes, no momento, mas de passar dos anos, ele vai viver o evangelho tão natural que ele nem percebe mais que é um seguir Jesus, né? O Jesus ficou tão natural como ele, aquilo que São Paulo falou, né? Não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim, né? E que na catequese o Espírito Santo também está presente, agindo no meio de nós. Olha, vários livros ultimamente que eu li falam muito isso, que a igreja perdeu um pouco de falar da pessoa do Espírito Santo. E a gente vai ler o Evangelho de São Lucas, gente, e o Atos dos Apóstolos fala tanto do Espírito Santo, né? Tanto do Espírito Santo. Nós temos que resgatar muito essa intimidade com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o princípio inspirador de toda atividade catequética, né? O sucesso de uma catequese é o Espírito Santo ali agindo, porque quem pode entrar dentro de uma pessoa, de uma criança, de um jovem, de um adulto? O Espírito Santo, né? E ali ele pode fazer coisas que nos surpreendem, como sempre nos surpreende, né? Ele é o mestre interior. Gente, muitas vezes a gente esquece que fomos batizados, o Espírito Santo desceu sobre nós. E nunca mais saiu dentro de nós. Mas só que o Espírito Santo é um ser muito educado, se não invocá-lo para sair de nós, né? Como um pregador de Tiro falou uma vez, depois de batizado, nem chamamos mais para o Espírito Santo descer sobre nós, mas chamamos o Espírito Santo para sair de nós, né? Peraí, ainda estou, o que aconteceu? Teve gente que começou a apresentar, peraí que eu vou interromper e vou começar de novo. Tem alguém apresentando aí para te dar, eu vou entrar, que aí eu derrubo ela. Aí, voltou. Uhum. Porque o Espírito Santo, gente, nos capacita a viver o reino de Deus. Sem o Espírito Santo, não tem como viver o reino de Deus. Sem o Espírito Santo, não tem como viver uma catequese, que é ecoar Deus dentro de nós, né? Por isso, ele é o nosso mestre interior, que nos move, né? Que dá-nos consciência do coração. Vai compreender as palavras e os gestos salvíficos de Jesus Cristo. Isso aí está no Documento Nacional de Catequese, Diretório Nacional de Catequese. Olha que bonito, né, gente? Eu estava olhando os nossos
os diretórios são fantásticos, né? Tem o geral, tem os nacional, tem o diocesano, tem coisa que a gente lê e não percebe, porque a gente vê essa riqueza dentro dele, é profundo, né? Buscando a catequese assim, com Jesus agindo, ressuscitado ali, o Espírito Santo agindo, e todos fazendo a vontade do Pai, a prática, né? Ensinar que do mesmo jeito que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ungiu, consagrou para uma grande missão, nós no batismo e na crisma também temos o Espírito Santo em nós, né? E como eu provo isso, gente? Olha, se eu sou batizado, faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça. Se o Espírito Santo, Jesus falou em poucos domingos atrás, o Espírito está sobre mim para libertar os cativos, libertar, trazer o ano de graça, todo o projeto que Lucas mostrou, se o Espírito Santo está sobre Jesus, se nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo, então o Espírito Santo está em nós, né? Nós precisamos mesmo é intimidade com ele, né? Então, ensinar que do mesmo jeito que o Espírito Santo está em Jesus, está sobre nós. Sabe o que acontece? Muitas vezes, por bom tempo, a cultura colocou assim, somos muitos pecadores, somos muito indignos, e o Espírito Santo não está sobre nós, porque somos pecador. Um pregador de retiro, uma vez, falou para nós o seguinte, que Deus é mãe de verdade. Deus é pai de verdade e Deus é mãe de verdade. Imaginemos uma criança de 2 anos, mora na roça, deu uma pequena fugida, saiu para o terreiro, viu um poço de lama, lambuzou, sujou tudinho. Sujou, mas muito sujo. A mãe sai, a mãe não tem nojo, a mãe não tem receio de pegar aquela criança por inteiro e pôr no colo e levar para tomar banho. Muitas vezes nós não vemos Deus como essa mãe que não tem medo de pegar nós, pecadores, no colo, né? O mesmo é o Espírito Santo, né? É esse Deus tão amoroso que nós precisamos mostrar na catequese. Deus não tem nojo dos nossos pecados, né? Deus não tem preconceito nos nossos pecados. Ao contrário, nos pega e quer tirar nossos pecados sim, porque o pecado escraviza, né? O pecado gera morte. Mas o pecado não impede de Deus aproximar de nós, né? Então, que nós possamos passar para essa catequese, né? Uma intimidade. E aí já vamos agora entrar bem no tema central do catequista. Do catequista e Jesus, ainda não. O catequista tem que ter essa grande consciência. Ele alimenta da Eucaristia, né? Ele alimenta da palavra, ele participa do banquete eucarístico. Na missa, o catequista se oferece como hóstia viva, e ele alimenta da Eucaristia e se torna essa Eucaristia. Cada vez que nós alimentamos a Eucaristia, mais Cristo nós tornamos. Então, o catequista tem que ter a seguinte consciência. Minha mão é mão de Cristo, meus olhos, olhos de Cristo, meu corpo é o corpo de Cristo. Porque o ressuscitado está com o corpo místico no meio de nós. E esse Jesus usa o nosso corpo para atuar no mundo. Então, realmente, nós, catequista, é corpo de Cristo, nós somos a igreja, o nosso corpo é o corpo de Cristo, né? Que faz a entrega total junto com isso, né? E o catequista, ele já não fala por si, ele fala a boa nova de Cristo, né? Ele fala como aquilo que São Paulo fala, somos vasos de barro carregando ouro, né? Dentro de nós. Nas minhas férias em janeiro, eu conversando com a minha irmã, até falou, nossa, como é que eu vou anunciar a palavra de Deus se eu não vivo tudo? Aí eu falei justamente isso para ela. Olha, você, como São Paulo falou, é vaso de barro frágil, cai no chão, quebra, mas pode ser restaurado, pode ser completamente.
Mas nós não temos o valor do barro. Mas o que está dentro de nós é ouro. É a boa nova. E isso enriquece, né? Isso enriquece. Enquanto o ouro está dentro de nós, isso nos enriquece, né? Por isso nós falamos em nome da igreja, em nome do corpo de Cristo. Pode ir catequizando em Jesus Cristo, né? Gente, isso aqui é muito importante. Eu acho que todo catequista tem que ser um promotor vocacional, né? Todo catequista tem que ser um promotor vocacional. O catequizando é um vocacionado em discernimento, né? No coração da igreja. Ali na catequese está descobrindo a sua vocação, né? Ele é um discípulo vivenciando o primeiro chamado, né? E uma coisa que eu copiei essa frase é da infância missionária, né? A criança não é o futuro da igreja, mas é o presente da igreja. O jovem não é o futuro da igreja, mas o presente, né? Assim, todos nós não somos o futuro e o presente, né? É o momento na catequese de acolher a palavra de Deus, aceitar Deus na própria vida com a fé de Deus. Isso aí está no documento nacional de catequese, Diretório Nacional de Catequese. E aí, agora sim, nós vamos entrar no tempo de Jesus na catequese. A catequese é um cristocentrismo trinitário, gente, né? O que é isso? O centro é Cristo, ele é o nosso mestre, e relacionando com ele, eu vou relacionar com o Pai. Relacionando com ele, eu vou relacionar com o Espírito Santo. Tem um livro, quando eu vi o título dele, eu assustei. Maria, a quarta pessoa na Santíssima Trindade. Quando eu ouvi isso, pensei, isso é heresia. Mas é aí que depois, lento mais contemplando, olhando mais a fundo, que eu percebi. Ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, mas a quarta pessoa na Santíssima Trindade. E esse é o objetivo da catequese. A minha pessoa participar da Santíssima Trindade. Deus continuar trino, mas eu vou estar dentro dessa comunidade. Um projeto salvador, né? Um libertador que Deus tem, né? No batismo, nós somos configurados a Cristo, né? E o pecado nos desfigura. O batismo nos configurou a Cristo. Por isso que o batismo vale só em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, é isso. Na catequese está centralizado em Jesus. Eu vou sentar para ouvir Jesus, eu vou conviver com Jesus, vou experimentar Jesus e vou fazer parte dessa comunidade que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a riqueza da criança, do jovem, do adulto perceber isso? Ele vai olhar. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a comunidade perfeita. Vive em perfeita comunhão. Ama profundamente. Enfim, vive tudo aquilo que a Santíssima Trindade é. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, logo eu nasci e a minha vocação é ser comunidade. Não nasci para ser sozinho. Não nasci para ser individualista. Mas nasci para partilhar e nasci para receber. Recebi para dar, recebi para dar e para receber, né? Quando uma catequese transmite isso, a importância da Santíssima Trindade, gente, a grande riqueza é essa. Eu sou imagem e semelhança de Deus, não nasci para viver sozinho. Ser a imagem e semelhança de Deus. Porque muitas vezes nós queremos uma espiritualidade muito direta. Eu com Deus, eu ser santo com Deus, faço uma experiência com Deus e não comunitário, né? E nem Cristo fez isso, né? É isso. Deixa eu ver mais para frente. Deixa eu ver. Volta um. Será que passei duas? Passa para frente. Isso, né? Aí, ó, Deus se dá a si mesmo. Jesus é a encarnação da natureza humana. Gente, qual é a importância da palavra encarnação? Porque muitas vezes nós vemos vida,
morte e ressurreição. Não damos muita atenção no Natal, na encarnação. Quando Jesus se encarna, ele se esvazia totalmente de Deus. A grande riqueza de Deus é isso. Jesus se esvazia totalmente e assume a natureza humana, né? Então, a encarnação é isso. Se torna humano para fazer uma reconciliação com Deus, né? Jesus, a condição divina, esvaziou, assumiu a condição de escravo mesmo. Gente, eu estava lendo um livro e aí eu entendi, porque a tradução mesmo, tanto de Lucas, que Maria falou, eis aqui a escrava do Senhor e não a serva. Porque tem 3 tipos de escravo. Escravo natural. Todos nós dependemos de Deus, né? Comemos, vivemos, dependendo de Deus. A escravidão forçada é a questão do mal, né? O mal obedece a Deus porque está abaixo de Deus. E a escravidão voluntária. O que é a escravidão voluntária? Eu escolho que Senhor eu vou servir. Né? Essa é a verdadeira liberdade. Que é liberdade? Eu escolher quem eu vou servir. E Maria fez isso, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, sua vontade. Ela escolheu o senhorio de Deus, né? O contrário de Eva, né? Ela não aceitou o senhorio de Deus e desobedece a Deus, né? E Jesus se torna como escravo, um fraco, como ser humano, né? Para reconciliar nós com o Pai, né? E Jesus vai revelar, gente, é ele que revela, ele revela a verdadeira face do Pai, né? Que a plenitude da revelação é Jesus. Depois de Jesus, nada mais é revelado. Com Jesus, acaba toda a revelação. Ele não tem mais nada para revelar. O que é revelar? Revelar, tirar o véu. Com Jesus, não tem nenhum véu mais no rosto de Deus. Nós vimos a verdadeira face misericordiosa do Pai, de Jesus, e que ele ama até o extremo na cruz, né? Não tem nada para revelar. O que acontece muitas vezes é Deus tirou o véu e nós colocamos o véu dentro de nós, né? Criamos muita imagem de Jesus, né? E para isso nós temos sempre que olhar o Jesus do Evangelho, gente. Nunca fugir do Jesus do Evangelho. Porque há muitos, durante a história, muita imagem de Jesus, né? Qual é o Jesus verdadeiro? Nasceu em Belém, criou no interior da Galileia, e o mais interessante, não era família sacerdotal, não era doutor da lei, né? Não era fariseu e nem essêncio, era leigo, né? E aonde que ele nasceu, como era o mundo dele? Tinha uma lei da pureza e da impureza. O que é isso, gente? No começo começou o seguinte: o sumo sacerdote tem que ser puro para oferecer o sacrifício no templo. Depois colocou isso sobre o povo também. Todo o povo. O que é puro, o que é impuro? Por exemplo, o leproso é impuro. Ninguém pode tocar o leproso. Era uma proteção, né? Veio a lei da pureza e da impureza, né? E Jesus nasceu, na época dele, tinha os fariseus, que eram pessoas separadas, que achavam melhor que os outros. Era a pessoa com boa intenção, porque a gente lê o Evangelho, a impressão que os fariseus são pessoas ruins. Não. Os fariseus tinham boa intenção. Eram pessoas piedosas, mas eram radicais na lei, né? Mais importante a lei que o amor. O doutor da lei é aqueles que ensinavam, né? Ensinava, mas não vivia. E o sumo sacerdote, mais para celebrar. E aí vem Jesus, que pede para renunciar tudo e seguir. O grande desafio de Jesus é isso. Jesus chega na vida da gente, ele começa a desconstruir para ir reconstruir. Seguir Jesus é isso. Seguir Jesus é sempre desconstruindo. Temos a certeza, de vez em quando, Jesus desmancha tudo. E sempre reconstruindo. Nós nunca deixamos de ser discípulos, né? E seguindo aí, tudo que é do Pai foi comunicado a Jesus, né? E Jesus comunicou aos seus discípulos. E agora nós estamos comunicando, né? Por isso, como discípulos, estamos comunicando e tirando o véu. E é interessante, quanto mais buscamos Jesus, quanto mais conhecemos,
mais sentimos que não sabemos, né? Quanto mais avançamos, mais descobrimos que é maior, né? É como entrar no mar. Não sei se você tinha experiência de entrar no mar. Quando a gente entra no mar e não vê mais a terra mais, quanto mais a gente entra para o mar, mais o mar aparece, né? E é isso, né? Então, o ressuscitado está no meio de nós, ele continua comunicando. Nem tudo estou preparado para aprender, né? Muitas vezes temos que crescer mais, amadurecer mais, e Jesus é mestre e ele vai ensinando, ele sabe a hora certa para nós aquilo que nós precisamos, né? E aquilo que foi para vocês, o grande projeto mesmo é implantar o reino de Deus. Aonde? Em nós, né? Que vai salvar o humano que está em mim. Eu tenho essa certeza. O reino de Deus não é uma coisa fora de mim. Não é um país que eu vou entrar. Não é o reino de Deus é para ser implantado em mim, porque é em mim que precisa ser salvo, a salvação. E aí, esse humano que está em mim precisa, né? Isso é muito importante que na catequese o catequizando toma essa grande consciência do reino de Deus. Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Aqui na Terra, Jesus cria um grupo. Olha que interessante, é da natureza dele mesmo. Jesus não é um ser sozinho, né? Além de estar com a Santíssima Trindade, ele também cria os discípulos deles. A diferença é que na época de Jesus, quando tinha um rabino, eu olhava para aquele rabino e falava, o jeito dele ensinar me interessa. Aí eu escolhia ele. Já com Jesus foi diferente. É ele que escolhia quem ia seguir. Com os rabinos, as pessoas que escolhem o mestre. Com Jesus é diferente. É o mestre que nos escolhe. Então, Jesus olhou para nós e nos escolheu. Então, o catequizando tem que ter essa grande consciência. Ele é escolhido. Ele é eleito. Ele faz parte do reino de Deus. Ele pertence ao corpo da igreja, né? Essa grande... E Jesus mostra, dentro desse reino, não um Deus todo-poderoso, mas um paizinho, né? Um paizinho. Jesus, quando fala Pai Nosso, na verdade fala Paizinho Nosso. E esse Jesus, olha, como o mestre nos ensina, obediente ao Pai. O que é o ser obediente ao Pai? Escutar, aprender e ensinar. Jesus fez muito isso. Ele saía em momentos para rezar, e nessa oração ele aprendia com o Pai, descia e ensinava aos seus discípulos. E mais além ainda, ele ensinava os seus discípulos a ensinar. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Ensinar os nossos catequizandos a ensinar. Ensinar os nossos catequizandos a aprender, né? Porque pode, por exemplo, tanta coisa que eu aprendi na teologia, eu acho que eu não lembro 25% de tudo que eu aprendi na teologia, né? Eu acho que o grande segredo é esse, aprender a aprender sozinho. E o grande desafio do catequista é fazer o que Cristo fez. Jesus escutou, aprendeu de novo com o Pai, porque estava totalmente humano e divino, mas usando a natureza humana, e depois ensinou os discípulos a ensinar. E os discípulos aprendeu a ensinar, né? E aí os nossos catequizando, aprendendo a aprender sozinho, aprendendo a ensinar, tem duas vantagens. Ele se torna protagonista na evangelização e, ao mesmo tempo, se torna missionário. É isso que a igreja tanto deseja, né? E aquilo que eu falei, mas vamos repetir. Jesus é um ser de oração. São Lucas coloca Jesus 7 vezes rezando. Vocês podem ver lá, Jesus coloca 7 vezes para mostrar a plenitude de oração de Jesus. O jeito de Jesus escolher. E ele é uma pessoa transformadora, né? E libertadora. Quem encontrava Jesus
saía diferente, né? A pessoa se encantava por ele. Olha, gente, todo esse processo de tornar discípulo de Jesus, seguir Jesus, fazer parte do corpo de Jesus, tem um objetivo único. Nós, em Cristo, fazer uma oferta ao Pai. O que aconteceu? Qual é a pedagogia de Deus? Deus Pai pegou todos nós, pecadores, e entregou para Jesus. Para Jesus nos transformar, nos santificar, fazendo filho dele e entregar para o Pai como oferta viva. Então, por isso, no corpo de Cristo, Cristo é o Cordeiro imolado, nós entramos no céu. Então, o objetivo é esse mesmo. Jesus encarnou, tornou humano. Junto conosco, tornamos oferta no corpo do Cordeiro, volta para o Pai, né? Esse é o projeto salvador. Deus nunca foi nosso inimigo. Nós, com nossos pecados, tornamos inimigo de Deus, como diz São Tomás de Aquino, né? Por isso a importância do sacramento, né? Batismo me torna filho de Deus. Eucaristia, eu faço parte do corpo do Cordeiro, né? Eu, como Cordeiro, me torno o Cordeiro de Deus, me torna uma oferta viva para o Pai, né? Então, o objetivo é encarnação, vida, morte do homem velho, ressurreição e entra no céu, que é a assunção nossa, né? Não ascensão, mas assunção nossa. Maria subiu ao céu para mostrar para nós que nós também subiremos no céu. Olha, Nossa Senhora é o ser humano que Deus trabalhou tão perfeito nela para nós olharmos para ela e ver o nosso futuro. A assunção de Nossa Senhora, Maria entra no céu para mostrar para nós o seguinte: você é o corpo da igreja, você vai entrar no céu como Maria entrou, desde que você esteja no corpo do Cordeiro como oferta viva para o Pai. Então, a nossa vida é uma oferta, né, para o Pai. Seguir para aprender, nos oferecer ao Pai, né? Esse aqui já falei, né? Jesus atuou, o Espírito Santo atuou em Jesus e agora atua em nós, né? E vivenciando o Evangelho na catequese, nós vamos deixando um Evangelho vivo, né? Para alguém ler. Muito bem. A pedagogia de Jesus segundo o Diretório Nacional de Catequese, número 141. A pedagogia de Jesus é sempre acolher. Agora, o jeito de Jesus acolher é bem assim desafiador, porque ele acolhe, ele não olha o passado da pessoa, ele acolhe e daquele momento em diante ele envia a pessoa. Pecou, vai e não peca mais, né? Ele não pergunta o passado, vai e não peca mais. Então, o jeito de acolher, ele acolhe a pessoa naquele momento, né? É o grande desafio nosso. Apareceu aquela pessoa, ele não quer saber quem ele foi. Ele quer saber quem é você está aqui agora, o que você quer. Você quer meu reino? Você quer boa nova? Então, tama, vá e não peca mais, né? Vá, você está curado, você está salvo, liberto, né? Então, o jeito de Jesus acolher é muito importante. E isso na catequese, um catequizando que percebe que Jesus acolhe profundamente desse jeito, porque ele é um ser muito livre, Jesus é um ser muito livre, ele nada aprende. Se um dia ele sair do caminho da catequese e perder, ele lembrando que Jesus é um acolhedor, ele volta para Jesus, né? Pela misericórdia que Jesus é, né? Também fala o anúncio do reino de Deus como uma boa notícia da verdade e da liberdade, né? Do amor e da justiça que dá sentido à vida, né? É interessante, Jesus é sempre liberdade, amor, justiça, sentido na vida. E muitas vezes, quando nos perdemos, nós não vemos isso em Cristo. O que Cristo pode oferecer? Frente a um pecado que me escraviza, vem o medo, a vergonha de Cristo, e nós deveríamos pensar diferente, né? Esse pecado, Cristo pode libertar. Ele não deixou de me amar, né? Ele não deixou eu de olhar para mim diferente, né? Porque nós, quando vemos uma coisa errada em outra pessoa, nós mudamos o jeito de olhar para a pessoa.
E nós esquecemos que Deus não muda, né? Deus é um ato puro, Deus não muda. Então, Deus nunca vai deixar de olhar diferente em mim, né? Ele vai sempre ver aquele projeto que ele fez para mim, né? Eu sou a obra que um dia foi um pensamento de Deus. Primeiro, Deus me fez perfeito dentro dele, ele pensou perfeitamente dentro dele, né? Me colocou no mundo. E o pecado me fez um homem velho, mas pela ressurreição, vida, morte, Jesus pode restaurar o projeto original de Deus, né? Deus olha para mim, ele não olha um fracassado, mas ele olha aquilo que ele me fez capacitado, né? Na catequese também, gente, nós temos que ver que Jesus faz um convite. Que convite é esse? Amoroso para viver a fé. Gente, por que o documento colocou convite? Porque convite não é dominação. Convite não é posse. Deus não domina. Deus não toma posse. Por isso, enquanto voluntariamente eu escolho ser escravo de Deus, me torno o ser mais livre do mundo. Porque o meu Senhor não toma posse. Meu Senhor não domina. E é um convite, então, para viver a fé, a esperança. O que é essa esperança? A esperança na ressurreição, gente. A esperança na vida eterna. Se a gente ler o Evangelho de São João, a palavra vida eterna vai aparecer muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo. Vai aparecer. Então, fé é para seguir Jesus. Esperança na vida eterna. Nós temos... E o amor, que é o maior dele, que tanto vivo aqui como vivo lá, né? E esse convite para ver fé, esperança e caridade vai me fazendo a converter e seguir Jesus, né? Uma coisa muito importante também, Jesus é um ser muito missionário, né? E a nossa catequese tem que ser missionária. E a nossa catequese tem que fazer missionários. Num dos retiros que pregaram para os padres, eu era seminarista. O pregador falou assim, um bom missionário faz outros missionários, né? Então, esse grande desafio para nós. O Jesus é o missionário do Pai, acho que os catequizantes têm que descobrir isso. Nós somos missionários de Jesus e eles também vão tornar missionários de Jesus para semear a palavra, né? Como é que é o trabalho de Jesus, o documento fala? Conversa simples, né? Gestos, prática mesmo, e adaptando a realidade das pessoas. Domingo mesmo nós vimos, né? Aonde Jesus fez uma catequese e transformou a vida dos apóstolos, fez ecoar Deus dentro de Pedro. Na beira do lago, né? Até esse momento se ensinava na sinagoga. Jesus vai começar a ensinar à beira das estradas, à beira da praia. Então, Jesus faz qualquer lugar um lugar de catequese, né? Então, Jesus adapta, né, a realidade das pessoas, né? E firmeza permanente diante das tentações. Tentações existem, são naturais dentro de nós, né? E uma coisa tanto para nós, para todos nós, as crises, né? Porque quando nós vamos aprendendo coisas novas e desconstruindo e construindo, nós entramos em crise. Porque vai mudando a realidade dentro de nós. Aquilo que eu achava que era seguro, vai mudando a realidade dentro de nós. E uma coisa muito importante, que faz parte da espiritualidade, faz parte da mística, é o deserto. A gente, quando vai mudar, vai converter, muitas vezes passamos no deserto. Muitas vezes na vida nossa, nós vamos rezar parecendo que Deus não escuta. Nós vamos fazer as coisas, parece que Deus não está perto. Onde está Deus que não está perto de mim? Lógico que Ele está, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Deus no deserto é o seguinte, a mãe, quando a criança é bem pequenininha, a mãe fica o tempo todo perto da criança. Mas quando fica um pouco maior, a mãe deixa a criança ficar um pouco distante brincando. A criança está longe, sozinha, brincando, mas a mãe está olhando o que está acontecendo. Se cair, ela vai lá, pega e cura, né? Muitas vezes nós vamos passar por deserto, como Jesus passou por deserto,
foi lá no deserto enfrentar as tentações. Nós também, padres, catequistas, quando você passar por um deserto, é porque Deus está trabalhando para uma nova fase da sua vida, né? Buscando. E Santa Teresa de Ávila fala o seguinte: quando sentir a presença de Deus, reza. Quando não sentir a presença de Deus, continua rezando. Gente, para finalizar, é o seguinte: eu vejo que Jesus na catequese tem que ser bem vivencial, algo bem experimentado, onde a criança, o jovem, o adulto sinta pertença. Acho que a grande riqueza é sinta pertença. Que nunca saia de Cristo o segmento para sempre, até que chega na Terra. Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Temos alguma pergunta? Enquanto o senhor falava, todo mundo foi elogiando, porque, nossa, foi muito bom mesmo, viu, senhor? É bom, obrigado. Obrigado. Gente, alguma pergunta? Então, se quiser fazer alguma colocação, Sim. igual um dos que colocaram no chat aqui, pode elogiar ao vivo para o padre agora. De onde é essa criatura de Deus? O padre Valdenizo, ele é da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ah, de onde é? Tô na paróquia Nossa Senhora de Fátima. 3 anos. 2 anos de pandemia, 1 ano sem pandemia. Bom, gente, então, Padre Valdenísio, eu quero agradecer muito ao senhor, porque, assim, eu fiquei aqui sem palavras, porque de tão maravilhada com as suas palavras, eu tenho certeza que o Espírito Santo conduziu o senhor e escolheu cada palavra que o senhor falou para nós hoje. Eu posso dizer, assim, da minha experiência, que de todas as formações que eu já assisti, né, que eu já participei sobre Jesus Cristo na catequese, essa foi, assim, não desmerecendo as outras, mas, assim, sabe o que o senhor falou de o grande desafio do catequista é fazer com que o catequizando se apaixone cada vez mais por Jesus? Então, eu posso dizer que, eu acredito que eu posso dizer também em nome de todos os participantes aqui dessa formação, que hoje o senhor fez com que nós nos apaixonássemos mais ainda por Jesus Cristo. Então, quero agradecer muito, muito mesmo pela sua disponibilidade, pelo carinho que o senhor sempre tem com a catequese, e quero pedir a Deus mesmo que Ele continue abençoando o senhor, abençoando sua vida, abençoando seu ministério, e que cada vez mais o senhor continue assim sendo essa pessoa de Deus, que leva a palavra de Deus, que comunica a palavra de Deus com tanta simplicidade que toca tão profundo cada um. Então, que Deus o abençoe muito. E eu quero convidar vocês a rezarmos, né, um Pai Nosso e uma Ave Maria, pela vida do Padre Valdenísio, pelo ministério dele, né, e que ele possa, assim, estar sempre iluminado pelo Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre para seja sempre louvado. seja louvado. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Padre Valdenísio, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bom estar com vocês, tá? Precisando, coloco à disposição. Tá bom? Alessandro, Muito obrigada. agora eu quero fazer uma propaganda também do Padre Valdenísio. Vamos lá. Pois é. Padre, eu fiz a mistagogia do batismo, da Eucaristia, fiz com a Irene, né? Ah, maravilha. Isso, foi muito bom. Nossa. E agora, gente, é uma catequese, sim, completa. É mistagogia do batismo, da Eucaristia, do perdão, penitência, da crisma, do matrimônio. Ele fez todos os sacramentos, uma mistagogia, um estudo sobre cada um deles. E é tão gostoso que a gente vai assim, se descobrindo a cada dia. Porque não é num dia, não. Cada dia você vai experimentando algo novo. Então, o Padre Valdenísio, ele foi muito, viu, Padre? O senhor foi muito abençoado, o Espírito Santo mesmo que iluminou o senhor fazer uma coisa tão profunda e tão enriquecedora. E eu acho que tem que passar isso para mais gente. Né? Abrir para os catequistas, fazer a formação para nós catequistas. Nós podemos, velho. Agora eu estou na luta do querigma. Quero redescobrir o querigma. Maravilhoso. E, gente, é verdade mesmo, porque eu e a Poliana também tivemos a oportunidade de fazer, e assim, nossa, realmente é uma catequese que, assim, não tem nem como explicar, é só fazendo mesmo. Só fazendo. Muito bom. A Franciele levantou a mão, ela quer comentar aqui. Franciele. Hoje, por uma infeliz coincidência, né, mas mesmo assim boa coincidência, o padre Aloísio da Penha, hoje foi a inauguração da oficina do meu irmão, ele foi lá fazer uma bênção para a gente, e ele me falou do padre Valdenísio, que qualquer padre poderia ter ido, mas o padre Francisco ficou com medo por causa do deslocamento, tinha e tudo. Aí ele falou que esses dias ele foi fazer uma bênção na igreja perto da Nossa Senhora de Fátima, com o padre Valdenísio, que não tinha problema. Aí até lá de lá ele ligou para o padre Francisco, conversou, ele me falou muito bem do padre Valdenísio, e agora estou vendo tanto que é muito bom mesmo. Obrigado, velho. A Elizabeth também levantou a mão. Elizabeth. Muito obrigada, padre Valdenísio. Eu deixei mensagem no chat, mas eu queria falar pessoalmente assim, para o senhor, né? Quer dizer, pessoalmente não, né? Mas eu fico muito feliz com esse ensinamento que o senhor passou para nós, né? E falar que, assim, há anos eu tento trazer meu cunhado, minha irmã, para servir a Deus, né? Na igreja, em alguma pastoral. E recentemente meu cunhado fez a crisma. E junto com ele, no dia da crisma, o senhor fez o chamado para minha irmã, assim, para todo mundo que estava na assembleia, tá servindo a Deus, né, em alguma pastoral. E graças a Deus ela foi tocada. Estou muito feliz, muito satisfeita, porque nós crescemos numa igreja católica, né, toda a minha família. A Poliana conhece toda a minha família. E eu fiquei, assim, realmente muito tocada, porque faz muito tempo que eu tento trazê-la para a igreja. E o senhor, como bom pastor, conseguiu. Deus abençoe o senhor muito, viu? Mas louvado seja Deus. Obrigado. A Gisele também. Gisele. Sim, padre, eu quero te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, né, em estar aqui conosco nessa formação. E, de fato, o Jesus que eu conheço é realmente esse que o senhor mostrou. É maravilhoso ter Jesus na nossa vida. E o senhor explicou muito bem sobre ele. Tenho certeza que o coração de Jesus hoje está em festa, porque ele tem o senhor como um pastor aqui para nós. E a nossa igreja precisa de pastores como o senhor, que não tem medo e nem vergonha de falar do amor de Jesus Cristo por nós. Porque o mundo hoje está muito carente, está muito vazio,
né? E a gente que conhece esse Jesus assim, dessa maneira, como o Senhor transmitiu para nós, e que graças a Deus eu também tenho a graça de ter ele assim presente na minha vida. Então a gente tem mais do que uma obrigação, né? Nós temos que esparramar esse amor aí fora, porque não tem coisa melhor do que ter esse Jesus maravilhoso, não é mesmo? Muito obrigada, Padre. Tudo de bom para o senhor. Que Deus abençoe e proteja o senhor. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, tá? Amém. Mais alguém aí, Éder? Eu queria falar um pouquinho. Não vou ligar minha câmera, não, porque eu não passei perfume, nem pentei cabelo, tá? Mas o Padre Valdenizio é uma bênção para nós lá na paróquia. Além de ser um ótimo pastor, ele está sempre nos ajudando, nos formando, nos conduzindo, e a gente só tem a agradecer. E essa formação foi espetacular, foi muito boa. A gente sempre tem uma visão desse Jesus, né? Ou muito sofrido na cruz, né? Às vezes algumas pessoas têm a visão desse Jesus assim, às vezes tão distante de nós. E hoje, com esses ensinamentos do Padre Valdenizio, a gente pode ter certeza de que Jesus está próximo e está conosco na nossa missão. Porque, assim como ele falou no comecinho, né? Essa intimidade que a gente tem com Jesus nos leva a ir além, né, daquilo que a nossa missão nos convida. Então, muito obrigado, Padre, mais uma vez, pelos seus ensinamentos, e o senhor é uma bênção para nós, não só da nossa comunidade, mas de toda a nossa igreja da Diocese. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, nossa. Agradeço pela vocação de vocês, essa vocação de catequista. Nossa, se soubesse tanto que vocês é importante para a igreja, né? O catequista é o cerne da igreja. Esse chamado é muito importante. Mais alguém aí, Éder? Não, agora acabou. É só para edificar o pessoal não sair, para a gente dar os recados novamente agora no final e esclarecer sobre o roteiro, que tem alguns conteúdos. Então, gente, semana que vem, né, nosso último encontro, espiritualidade. O Éder sinalizou e ele vai colocar lá no grupo uma listagem de quem ainda falta responder os questionários, tá? Porque a gente tem que estar com eles em dia. Eu peço que vocês respondam essa semana, coloquem em dia essa semana. E quanto ao roteiro do desenvolvimento do encontro, eu vou gravar um áudio, que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou gravar um áudio e colocar lá no grupo, tá? Porque vocês têm que seguir aquele roteirinho que eu passei. Tanto que eu dei um de exemplo já preenchido e o outro em branco para vocês preencherem. Que na verdade não é preencher, né? Vocês vão desenvolver um encontro. Eu coloquei lá até uma sugestão de tema, tá? Mas eu vou gravar um áudio depois explicando melhor e vou colocar lá no grupo para vocês. E acho que alguém aí pediu para que a gente envie novamente o roteiro. Nós vamos colocar lá no grupo também novamente o roteiro. Tá bom? Gente, então, só isso, né, Éder? Poliana, alguma coisa? Não, só isso mesmo. Certinho. Então, gente, muito obrigada. Boa noite, Padre Valdenizio. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.